No nosso programa de psiquiatria clínica, hoje temos a aula de transtorno obsessivo compulsivo, muito conhecido com a terminologia de TOC. Inicialmente, vamos tratar da definição de obsessão e a definição de compulsão. De uma forma sucinta, mas objetivando a didática, obsessão é o que está contido na mente. E compulsão, o que está na ação, no comportamento. Obsessão é aquilo que tem como repetição uma ideia fixa, palavra muito usada por os autores antigos, especialmente os franceses, em que denominavam as ideias obsessivas como sendo ideias fixas. E no linguajar popular, isso prevalece também como ideia fixa, que é uma obsessão, é o que tem mobilizado como um desejo contido dentro da mente. Enquanto compulsão é aquela parte que é feita na ação, no comportamento. Quer dizer, a obsessão retém a ansiedade e a compulsão é como se fosse uma descarga da ansiedade. Então, o paciente que tem transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem uma necessidade de descarregar a ansiedade através de uma compulsão. Compulsão que pode ser de uma maneira bizarra, bastante chamativa, ou pode ser uma compulsão simples, completamente desapercebida das pessoas em torno dela. Obsessão, como transtorno puro, né? Um transtorno obsessivo puro, contido unicamente dentro da mente, sem nenhuma outra ação, isso pode existir, evidentemente, na clínica, mas é um diagnóstico de maior dificuldade, porque às queixas do paciente não se fala diretamente sobre isso, já que consegue manter ou elaborar parte desse estado de obsessão retida em si mesma, sem outros sintomas. Na definição que nós acabamos de ver, de obsessão e compulsão, nós podemos ainda acrescentar algumas particularidades, como os fatores comportamentais que consideram todo esse estado de obsessão e compulsão como sendo estímulos condicionados dentro da pessoa. E esses estímulos eles estão, ora neutralizados com a ansiedade, e ora a ansiedade provoca mais repetir alguma ação. Então, os fatores comportamentais compreendem que são efeitos de estímulos condicionados que esses pacientes acabam possuindo em si mesmos. Os fatores da personalidade que pode gerar, então, um transtorno obsessivo-compulsivo está ligado a aspecto de transtorno, como eu me referi anteriormente, obsessivo de personalidade. Pessoas que se buscam um excesso de organização e são meticulosas em suas organizações, mas sem dar maiores sinais das suas dificuldades. É como se aquela parte da sua vida organizacional bastante exemplar não interfere no seu conjunto, mas elas possuem isso desde longa idade, quer dizer, longo tempo. Não tem um momento que começou aquela situação. Desde há muito, ela tem as partes obsessivas bastante firmes dentro da sua conjuntura de personalidade. O transtorno obsessivo-compulsivo tem uma data de início. Um determinado momento começa a ter os tais sintomas, nós vamos ver já já. Mas nos estamos referindo aqui aos fatores de personalidade que pode vir a dar um transtorno obsessivo-compulsivo. Juntamente com os transtornos de personalidade, tem mais, reconhecidamente, algumas situações mais interessantes, como os fatores psicodinâmicos, que significa dizer que esses fatores psicodinâmicos participam não todo o desenvolvimento da vida daquele paciente, desde aqueles tempos antigos dele, né, de criança, e que vai se somando no seu desenvolvimento. Então, estão criando esses fatores interiores que vão se modificando. Dentro desses fatores, os elementos que são mais reconhecidos através do conhecimento da psicanálise, que são os mecanismos de defesa do ego,
que vão formando a estrutura daquela personalidade. Os mecanismos de defesa do ego são mecanismos que atuam em todas as pessoas. Não há, assim, uma exclusividade de um mecanismo único causando determinado transtorno. Mas as pessoas, de modo geral, se desenvolvem com todos esses mecanismos como criança e elas vão tendo outras reações de vida e os mecanismos, que são diversos, se tornam equilibrados ou, pelo menos, não tão exuberantes, quando, no caso do transtorno obsessivo compulsivo, aparece com mais exuberância. E dentre os mecanismos de defesa do ego, que vão fazer com que o quadro clínico do transtorno obsessivo compulsivo surja, o importante é um deles chamado isolamento, que é um estado clínico descrito desde Freud, por Ana Freud também, é de que o paciente, ou melhor, aquela pessoa que se desenvolveu naquele estado cada vez mais dentro dessa situação, ele isola, como o nome diz, os seus sentimentos considerados ruins de uma forma inconsciente do seu raciocínio. Quero dizer, o que ele pensa, o que ele raciocina, o que ele fala, pode ser tão livre de qualquer conflito que não dá a impressão que ele possa ter algum tipo de gravidade dos seus sentimentos interiores. O mecanismo de defesa do ego, isolamento, separa o que tem de sentimentos emocionais da sua relação com a sua intelectualização ou da sua consciência mais racionalizada. Quer dizer, o isolamento é como se colocasse aquele paciente livre dos seus momentos de angústia do estado de ansiedade.